Muito bem, nação, vamos para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal. Agora é momento da gente analisar as mudanças que o Flamengo pode fazer para a partida contra o Vasco. O Vasco, que recém perdeu na Copa do Brasil, foi eliminado pelo ABC na Copa do Brasil, vai juntar os cacos para poder enfrentar o Flamengo e precisa da vitória se quer chegar na final do Campeonato Carioca. Já o Flamengo tem a vantagem do empate, mas nessa partida provavelmente veremos mudanças na escalação, como por exemplo, o Everton Cebolinha pode ser titular nessa partida. Isso pelos comentários que falou o João Guilherme e também o Gabriel Reis, que é o paparazzo rubro-negro. Nós vamos aqui analisar os comentaristas falando sobre isso. Tem também os comentaristas da ESPN Brasil falando sobre essa grande partida. Então, nação, chega aqui, explode o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber as notícias do Mengão aí no seu celular, no seu computador, tá certo? Então, bora pro vídeo de hoje. Créditos, vou deixar o canal do João Guilherme, link na descrição, e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. O Campeonato Carioca virou uma Copa do Mundo para o Flamengo, virou um Mundial para o Flamengo. O Flamengo precisa vencer esse Campeonato Carioca, senão pode mudar todo o rumo da temporada. Vitor Pereira pode ir embora, então é uma situação complicada. É um jogo tenso domingo no Maracanã, 18 horas, que vale muito para os dois. Então vai ser um jogo sensacional. E vocês esperam o que da partida? O Flamengo tomando iniciativa, mesmo tendo uma vantagem de poder jogar pelo empate, e o Vasco tendo que se lançar, ou o Vasco, mesmo precisando de fazer gols, dando uma segurada? Vocês projetam o que nesse jogo, hein? Começa agora, Fábio. Então, João, o Vasco não sabe, nesse momento de reconstrução, ainda fazer isso, que é propor o jogo. Por que o Vasco foi bem contra o Flamengo? O Flamengo saiu, enumerei 2 lances logo de cara. E aí começou a dar espaço para o Vasco, porque o Flamengo joga no campo de ataque. E aí o Vasco, no contra-ataque, consegue encaixar o seu jogo. Nesse momento, é um Vasco que é muito mais reativo do que propositivo. O Vasco não propõe o jogo, ainda não dá. O Vasco está no momento de reconstrução. O Flamengo não. O Flamengo é um momento de reencaixe das peças. Talvez algumas não rendam mais porque já passaram da validade. Já estão mais velhos. O que eu digo é o seguinte, João, há um componente emocional. O Flamengo vem de uma vitória em cima do Vasco, de uma semana de trabalho com paz, porque não teve protesto, teve nada, deu para o cara trabalhar, recuperando Davi Luiz, recuperando Felipe Luiz, voltando o Gerson. O Vasco não, o Vasco vem de uma eliminação em casa para o ABC, com uma desvantagem em cima do Flamengo, que o Vasco entra, como eu lembrei logo no início, 0-0 é o Flamengo, empate é do Flamengo. Então o emocional do Vasco vai depender muito dos minutos iniciais. O que vai fazer? Não vejo assim, o Papa, porque o perfil dos caras hoje que comandam o Vasco, o SAF, né, os investidores, eles não têm esse perfil de fazer uma mudança drástica com apenas 2 meses de trabalho. E acho que o trabalho não pode ser jogado fora, mas ele tem que ser questionado. Porque se até há 12 dias, quando jogou com o Flamengo, foi bem no clássico com o Fluminense, mas perdeu. Quem não viu o jogo vai achar que realmente o Fluminense atropelou o Vasco, o que não é verdade. O próprio Diniz falou isso, cara, no primeiro tempo eu estava torcendo para acabar, para organizar o time. Aí foi que o Fluminense fez os 2-0 no segundo tempo. Contra o Botafogo, mas foi com 2 a mais. O Vasco estava amassando o Botafogo. Os caras foram expulsos, bem expulsos. E aí o Vasco venceu. Contra o Flamengo, o Vasco jogou contra o Flamengo. Não se acovardou como naquele 3-1 é mentiroso, que o Vasco venceu em 2021. O Vasco não jogou para 3-1, mas o resultado final foi 3-1. Então, assim, o Vasco, até aquele jogo do Flamengo do 1-0, vinha fazendo bons jogos. O torcedor falou assim, legal, esse Vasco tá diferente. Aí veio o Bangu, que tinha um componente de já estar classificado, que é um absurdo o Vasco ter jogado depois de todo mundo. O Vasco só decidiu qual era a posição dele, e com 5 minutos já estava 1-0. Então ele sentou na vantagem, o jogo foi uma porcaria. Aí contra o Flamengo, o que a gente viu. E ontem, aí esquece, meu. Como é que entra agora? O farol tá baixo, tá murchinho. Então, assim, tá gato de armazém, João, entendeu? Tá ali no saco. Como é que é o gato de armazém, Fábio Azevedo? Deitadinho no saco, entendeu, João? Tá ali, paradinho. Aí, se ninguém mexer, ele dorme. Se acordar, bora, vamos trabalhar, meu garoto. Vamos trabalhar. Então, assim, tem que dar um sacode nos caras. Né? O sacode que eu digo é, vamos lá, rapaziada. É um Vasco-Flamengo. Vale a vaga pra final pra não ficar 1 mês de férias, como brincou o Papa, que é verdade. O que vai ser péssimo pro Vasco ficar 1 mês de férias. Mas... até porque o Vasco está de volta à primeira divisão do futebol brasileiro e vem aí um brasileirão. E a estreia é só contra o Atlético Mineiro lá, né? A estreia, né? Ih, rapaz.
como sempre, o Flamengo, mesmo com o Vitor Pereira, o Flamengo não sabe jogar sem atacar o adversário. Faz parte desse time do Flamengo, né? É um time que você tem Arrascaeta, Gabigol, Pedro, vai estar com provavelmente Cebolinha na direita. Eu acho que temos chance de ver um Flamengo diferente. Cebolinha na direita, é? Ala direita? Rapaz, está treinando na direita, né? Na ala direita. Olha aí. Ayrton Lucas na esquerda, uma linha de 3 zagueiros, Thiago Maia e Gerson. O Gerson, você sabe que, como tem 3 zagueiros, você pode ter um primeiro volante ali e o Gerson mais solto. Olha, rapaz, eu vou te falar, hein? Flamengo. Papa, diz aí uma provável escalação do Flamengo para domingo. Provável. Santos, a zaga. Teremos muito provavelmente o Léo Pereira, Fabrício Bruno e Rodrigo Caio. No meio, Thiago Maia e Gerson. Ayrton Lucas mais ala do que lateral, né? Ala esquerda. Na ala direita, meio ponta, meio ala, o Cebolinha. Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Rapaz, o olhar de Fábio Azevedo falou muita coisa, hein? Enquanto você lia a escalação aí, falava a escalação. Porque com essa escalação, João, o Flamengo tem um problema sério pelo lado direito, que foi inclusive por onde o Vasco construiu o gol do empate, né? O 2-2. Porque acho que o Mateuzinho ainda estava em campo, se eu não estou equivocado, e é ele que vem dando trote por dentro. O Fabrício demora muito a sair no Pedro Raul, domina, pedala, passada larga, cruza para o Alex Teixeira, que entra entre o Rodrigo Caio e o Thiago Maia. Então, assim, o lado direito do Flamengo perdeu demais. Cadê o Varela? Tá se recuperando. Foi de lesão, hein? Foi pro treino hoje. Foi pro campo ele, Davi Luiz e Felipe Luiz. Os três foram pro treino. E o Varela tá correndo contra o tempo. Tem mais um vamos dizer assim, né? Não é um treino muito bem treino amanhã no sábado, é aquele que eles fazem aquele recreativo, né? Fazem uma atividade física, mas eu acho que ele não vai pro jogo, não. Então tá aí, nação, tá aí as possíveis mudanças na escalação do Flamengo. O Flamengo com certeza vai ter substituições aí, como por exemplo o Mateuzinho, que tá lesionado, e provavelmente o Vitor Pereira vai escalar alguém que vai estar substituir o Mateuzinho, que deve ser o Everton Cebolinha, que isso foi pelo fato de que nos treinos ele testou o Cebolinha ali de ponta. Então vamos ver o que vai acontecer. Será que o Everton Cebolinha vai assumir aquele ponto ali onde o Mateuzinho ocupava? Vamos ver o que pode acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.